há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Então, o que é essa cidade de Deus hoje? Aqui está falando, você pode pegar em Jerusalém, o santuário era lá em Jerusalém, era em Sião, no Sião do Senhor. Mas hoje, o santuário é o nosso altar, o nosso coração. Até quando eu estou falando com as pessoas, às vezes a pessoa me liga, fala no zap e tal, e eu falo, olha, eu estava aqui orando tal, e fulano estava no altar. Por que fulano estava no altar? Porque às vezes você vai orar, você que é ministro, né? Falando agora para pastores e líderes aí. Você que é ministro, você sabe que muitas vezes quando você vai no altar, né, você vem no altar pessoas para você interceder. Né? É lógico que não é só privilégio de pastor, pregador, não estou falando isso, estou falando que quem tem chamado, quem tem ministério, tem essa, se não tem, vai começar a ter a partir de agora, porque tem essa intimidade com Deus, é uma parte que Deus tem, onde Ele traz a vida das pessoas para a gente interceder, e muitas vezes Ele dá para nós mensagens para nós levarmos para as pessoas, é como se fosse o dom do profeta, né? É o dom do profeta, né? Que nós usamos para poder ministrar as vidas. Né? Nós vamos no altar buscar de Deus para trazer a palavra rema, não é? Aquela palavra fresquinha do dia, da hora, que vem do trono revelada, a gente chama a palavra rema, dentro do Kairos, que Kairos é o tempo, dentro desse tempo, pode ser o dia, pode ser a semana, pode ser o mês, pode ser o ano, pode ser uma década, Deus pode trazer um rema para um determinado período, mas quando Ele traz uma pessoa no altar, não é? Então você intercede por aquela pessoa e aquilo que Deus mostrar, você vai, de repente, você só ora. Vê lá, a pessoa vai cair no laço, você repreende, quebra, não é? Você vai, destrói alguma coisa, vê o inimigo operando, você repreende, Satanás, solta essa vida, espírito X, porque pelo discernimento do espírito, você consegue entender e discernir que espírito é. Quem tem o dom da visão, visão aberta ou visão fechada, você vê no reino do espírito as coisas que estão acontecendo e você vai lá e interage no mundo espiritual em benefício daquela pessoa. E você que é sacerdote do seu lar, você que é da sua casa, você, mulher, homem, que tem, ou você que é crente, você é crente só na sua casa, então você é um sacerdote, não é? Você é a pessoa que tem aí na brecha intercedendo pelas pessoas diante de Deus. Então, quando Deus traz a pessoa no altar, você intercede por ela. E quando a gente fala desse rio, é justamente o nosso coração, o nosso interior, que de onde faz? Jesus falou, aquele que crê em mim, está falando que crê em Cristo, do seu interior fluirão rios de água viva. Então vai fluir para onde? Para dentro? Não, ele vai fluir para fora. Então vem a ministração, então vem a revelação, então vem a visão, então vem o sonho profético. Você medita na palavra. Hoje mesmo eu fui ter com uma irmã, hoje à tarde, falando a respeito de umas casas e tal, e ela falou, eu orei e tirei a palavra, e a palavra saiu assim, comprareis terrenos com dinheiro. Aí ela ficou questionando, Deus, como que eu vou comprar terra com dinheiro se eu não tenho dinheiro? Mas se Deus falou, a palavra falou, foi revelada e foi rema, Deus vai preparar, Deus vai suprir, porque Deus vai tirar de onde tem, vai trazer e vai entregar na sua mão. Por quê? Porque a Bíblia fala que Deus é fiel e Ele cumpre a sua palavra. É que hoje existe o ministério da lei, que é as pessoas que estão andando tentando agradar a Deus pela lei, e existe o ministério em graça, né? Nós chamamos de ministério profético, apostólico, é o ministério onde nós andamos pela fé através da graça. Então nós meditamos na palavra e Deus ele vem nos imbuindo, tratando conosco, falando, trazendo coisas. E nesse salmo é justamente isso que Deus quer que eu fale para você nessa noite, que esse fluir da água está acontecendo. Como que a água flui? Olha a onda. É através de ondas. As ondas estão vindo. Eu estou na onda da internet, estou na internet aí. Deus falou, vai para os meios de comunicação através da internet. Tem outros meios, tem televisão, rádio e tal. Só que a gente não tem grana para pagar, né? Vamos ser sinceros. Mas aí não impede da gente estar fazendo aquilo que Deus mandou, porque, como diz, a própria palavra fala que a sabedoria ela está se multiplicando.
Então tá aí ó, o conhecimento, aí a tecnologia a milhão e nós estamos juntos. Só que para nós podermos ficar dentro dessa situação e estarmos na presença de Deus, tem que ser pelo Espírito, não é? Porque o que esse salmo, do que esse salmo trata? Do cuidado de Deus. Fala, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. O que é um refúgio? O que é uma fortaleza? Refúgio, às vezes eu assisto os filmes lá no NetGeo e tem pessoa que vive em refúgio, né? Que é lá no meio do mato e tal. Por quê? Porque está isolado, está longe, está... Então, quer dizer, quando você está no refúgio, você está escondido. Está num lugar onde ninguém sabe que você está. Então, a Bíblia fala assim, que o homem espiritual, ele discerne bem todas as coisas, mas de ninguém ele é discernido. Você entende? O espiritual, o que é? A pessoa vem armada para te pegar, armada em palavra, armada em contenda, às vezes até armado literalmente mesmo. Já vi pessoas, homens e mulheres de Deus, ter livramento de arma de fogo, de assalto, de sequestro e tal. Mas por quê? Estava ligado no Espírito. Ia por um caminho, o Espírito falou, não, vai por ali. E aí, ó, no fluir do Espírito, hoje está uma loucura, a igreja quer tomar poder, né? Estou falando da igreja da lei, né? As pessoas estão lá querendo guerrear, criar lei para defender a palavra e tal. Irmãos, é a visão que eles têm. Nós temos, eu pelo menos como ministro do Evangelho, eu tenho uma visão de que nós somos espirituais e vivemos no mundo espiritual. Nós estamos na carne, mas nós não vivemos na carne, nós não dependemos da carne. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós somos um povo santo, separado para o uso exclusivo de Deus, na pessoa do Espírito Santo que em nós habita, usando o nome do Senhor Jesus. É a nossa ferramenta esse nome. E carece de ter um temor, um respeito para com o nome de Cristo. Tem muita falando em nome de Jesus, mas lá em Mateus 7, quer ver? Mateus 7, só para não ficar na minha palavra, que eu estou falando muito, e eu não gosto de ficar nas minhas palavras, porque a palavra do Elmo não é nada, mas a palavra de Deus, ela é fogo, ela é poderosa. Quer ver aqui, ó, Mateus 7, deixa eu achar aqui, Mateus 7, 7, eu digo de ter contigo, não, eu estou em Lucas, perdão, eu não li errado. Mateus 7, vamos lá, Deus deu, vamos em cima da palavra, que fala, não desaltar, tudo que pede, duas estradas, aqui ó, diz assim no verso 15, eu acho que vou ler aqui, aí você vai entrar comigo no Espírito. Diz assim, acautelai-vos dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se porventura uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, e nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Aí no verso 21 de Mateus 7 diz assim, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está no céu. Olha aqui onde que eu quero que você entre comigo, ó. Muitos, naquele dia, que dia? O dia do juízo, o dia do julgamento, hein? Tá preparado? Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Profetizado em teu nome. Olha como é sério esse texto. E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Olha, está falando dos falsos profetas. Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então você vê
a importância que tem, quando nós falamos do Salmo 46, aqui o verso 4, que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela. Deus habita onde? Dentro de mim, dentro do meu coração. Quando fala que é o coração, é falando do Espírito. Eu nasço de novo, eu sou batizado, nasço de novo, o meu espírito é recriado, ligado novamente em Deus, nós passamos a ter comunhão com o Senhor, correto? Através do Espírito. Você era carne, só carne, porque tinha se desligado de Deus pelo pecado original de Adão, que o homem foi desligado de Deus na comunhão lá do Éden, certo? Perdeu a comunicação. Quando você recebe a Cristo Jesus e recebe o Espírito Santo começa essa transformação dentro de você. É um religar. Você é ligado novamente em espírito e você começa... A gente conversa muito, né? Então você é ligado em espírito, presta atenção. Aí, em espírito, você começa a andar e fazer o quê? O que fala em Gálatas, não é? Para nós andarmos no espírito, para nós não satisfazermos as concupiscências da carne. Eu até anotei aqui, foi bom entrar nesse texto aqui, eu não vou perder o fio da meada. Se eu perder, depois você me perdoa. Mas é aqui, ó. Gálatas 5, 15 e 16 diz assim, fala assim, deixa eu pegar aqui, meu Deus, onde é que está? Gálatas 5, 15 e 16. Gálatas 5. Ó, presta atenção. Essa vai ficar aí no vídeo aí. Que na igreja, né, você tá lá e de repente a pessoa te cutuca, a criança chora, alguma coisa acontece. Não que aqui não possa acontecer, mas é complicado, você tem que ficar ligado. Mas depois qualquer coisa você revê o vídeo, não é? E, ó, diz assim, ó. Fala da perplexidade de Paulo, né? Ele fala, de quais... Não vou ler, eu vou direto ao 15, 16, para não fugir da meditação que nós estamos. Gálatas 5, 15, 16, eu estava no 4, peraí. Aqui, ó. Diz assim, está até grifando. Porque toda a lei... no 14, né? Mas eu quero 15 e 16. Ó, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, nós que andamos em graça cremos assim, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí, não vou entrar na questão do a ti mesmo e como a si mesmo, que tem um diferencial. A pessoa que ama como a ti mesmo, não é? Tem um diferencial, que quem ama como a ti mesmo, como a si, um é egoísta, ele quer tudo para ele. E como a si, né, como a ti, quer tudo para ele. E o como a si mesmo, você não quer só para você, você quer coisas boas para você e quer também para o outro, não é? Porque o amor de Cristo é isso. Eu não dou para o meu filho o que ele quer, mas eu dou o que ele precisa, o que ele necessita. Esse é o amor de Cristo. Então, uma confusão, as pessoas pensam que Cristo, Jesus me ama, então eu pinto e bordo. Não, irmão, não vamos... O próprio Paulo fala em Gálatas que nós não vamos usar a liberdade para dar lugar à carne. Você não pode ficar dando lugar à carne. Aí fala, no 15, depois de amarás o teu próximo como a ti mesmo ou a si mesmo, você procura entendimento disso aí. Mas aqui, onde que nós estamos? Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Quer dizer, aqui em Gálatas tinha treta, contenda, confusão, briga, certo? Então eles ficassem comendo, fofocando, eles não tinham amor, não tinha paz, eles não eram estáveis, alegres e não viviam em paz. Porque o reino de Deus é o quê? Alegria, paz e comunhão com o Espírito Santo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Quer dizer, quem anda na carne, quem vive no bife, não está agradando a Deus, não anda no Espírito, não é? E voltando lá para o que a gente estava falando, não é? Do Salmo 46, nós temos que... puxa, tinha um versículo, como eu vou voltar lá? Mas a Bíblia fala assim... quando fala do fruto do Espírito, amor, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, temperança, domínio próprio, né? Amor, paz,
Quem pratica essas coisas, o texto diz assim, contra essas coisas, quer dizer, contra o fruto do Espírito, não há lei. Não tem lei. Por quê? Se você anda, que Paulo ensina, o ensino de Paulo é baseado totalmente na questão do andar em espírito, através do fluir da água do rio, do rio de Deus dentro do teu espírito, dentro do teu coração, fluindo, ele te guiando, ele te direcionando, você sendo guiado pela palavra, você andando em paz, você andando em comunhão, você andando em concordância, não é? Sempre dentro daquilo que o texto fala, não é? E enquanto tiver em vós, tenhais paz com todos. Não está falando só com os crentes. E muitas vezes nós queremos ter paz só com os crentes. Nós queremos andar com os crentes, porque os crentes e tal. Mas, irmãos, não é só os crentes. Gente, será que eu liguei o microfone? Espera aí, só um pouquinho, gente. Misericórdia. Só falta eu estar com o microfone desligado aqui e o povo não está me ouvindo lá. Não, está ouvindo sim, graças a Deus. Bom, pelo menos está aparecendo. Tá. Entendeu, irmãos? É que eu deu pau aqui, eu tive que reiniciar a máquina. Você vê, parece, quem sabe faz ao vivo, não é que fala lá, o cara da televisão lá, não quero falar o nome dessa gente não, porque não convém. Mas eu digo assim, nós estamos aqui, dá os piripaca aqui, né? Vai chegar um tempo que eu vou ter aqui uma estrutura melhor, uma situação um pouco melhor, mas por enquanto é o que tem. Então, falando, o ensino de Paulo, ele era baseado em andar no Espírito, ou em Espírito. Ele falava, andai em Espírito, e não satisfareis as concupiscências da carne. E o que é a concupiscências da carne? Aí você tem que ir lá em Gálatas 5, que eu estou falando, e meditar. As obras da carne são conhecidas. É isso, é aquilo outro. E eu te dou um conselho, não lê a lei de bobeira. Pega o dicionário, né, ou pega no computador alguma coisa legal para você, algum dicionário bom, e o que você faz? Vai vendo o que está escrito na palavra e vai vendo a tradução e os sinônimos, para você entender o que é a obra do Espírito. As pessoas estão muito focadas, vamos supor, em prostituição. Ah, prostituição é pecado. E aí alguém vem para defender, que diz que as prostitutas têm que ter uma lei lá para proteger elas, para elas poderem ter alguma segurança, e não sei o quê. Coisa do mundo, né? Do mundo secular. Aí os crentes caem de pau em cima porque é pecado. Irmão, guarda no teu coração, a Bíblia, principalmente o Novo Testamento, ficou para crente guardar. Se você é crente, você não é obrigado, porque você não consegue, mas sempre que você puder, tenta andar no Espírito através da palavra, pelo conhecimento que você tem, pelo que o pastor prega, pelo que o teu bispo prega, pelos livros que você tem lido sobre o Evangelho, e você tem aprendido, pratica, porque a Bíblia fala que não é para nós sermos somente ouvintes da palavra, mas assíduos praticantes. O que é assíduo? É a pessoa todo dia, o fulano é assíduo no trabalho, quer dizer que ele não falta, não chega atrasado, ele tem uma constância, não é? E você precisa demonstrar isso para as pessoas, para que, pelo vosso bom porte, as pessoas reconheçam que Deus é na vossa vida e que nós somos, que você é, que eu sou filho de Deus. Nós não vamos ser perfeitos, nós não somos perfeitos. E Cristo veio justamente por isso. Ele veio para cumprir aquilo que a lei exigia, para nos libertar e nos dar uma nova constituição de culto, de adoração e de promessa. É um novo pacto baseado em melhores promessas. E Cristo é o mediador. Por isso que a Bíblia fala que nada nos separará do amor de Cristo. Porque se eu estou em Cristo, eu estou no amor dele. E nada vai me separar dele. Quer dizer, eu não tenho que usar a minha vida para ficar praticando coisa errada, mas também não quer dizer que eu não vou mais praticar, de repente eu tropecei, chutei uma pedra, o velho homem se levanta, eu falo um palavrão, e aí? Que as pessoas ouviram, você tem que ir lá, desculpa aí, perdão, tal. Às vezes acontece, irmão, estou dando um exemplo assim, é assim forte, mas pode ser outras coisas.